Exemplo 3. Então, encontre a equação da reta tangente à curva y igual a raiz de x, que seja paralela à reta 8x menos 4y mais 1 igual a 0. Então, vamos lá. Então, primeiro, a gente precisa, então, encontrar a equação da reta. Para encontrar a equação da reta, como a gente já viu em alguns exemplos anteriores, basta encontrar o ponto por onde ela passa e a inclinação, tá bom? Então aqui ela tem que ser uma reta tangente a essa curva e que tem a mesma inclinação dessa. Então a inclinação a gente já tem, a gente só precisa descobrir o ponto, tá? Então precisamos descobrir como que é dada a inclinação da reta tangente ao gráfico dessa função, tá? Em um ponto qualquer. E depois descobrir qual é a inclinação dessa reta e igualar. E descobrir qual que é o x onde essas duas coisas vão coincidir. Aí a gente acha o ponto. E a inclinação já foi dada. Tá? Então vamos lá, vamos desenvolver. Então o primeiro passo é encontrar a inclinação dessa aqui de modo geral. A inclinação para um x qualquer. Então vamos ver como que a gente pode fazer isso. Bom, a inclinação a gente viu que é o tal do m de x. Né? A gente chamou de m de x lá atrás. Que é o f', né? Que é a derivada. Então, ele vai ser dado pelo limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, então é raiz de x mais h, menos f de x sobre h. Certo? Então, estou usando aqui a definição, né, do f', da derivada. Então, vamos ver quanto que isso aqui vai dar. Então, isso aqui é o limite para h tendendo a zero de quanto? Bom, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Olha só, eu tenho raiz, ó, eu estou com um limite com a diferença de raiz. Então, para assumir com a raiz, como eu estou com diferença, eu teria que levar ao quadrado cada um dos dois. Então eu teria que ter uma diferença de quadrados. Então se eu multiplicar pela soma, eu vou ter a diferença de quadrados. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e escrever raiz de x mais h menos raiz de x sobre h vezes raiz de x mais h mais raiz de x. Né? Então eu vou multiplicar por essa expressão, por essa expressão, porque assim eu teria como resultado esse aqui ao quadrado menos esse aqui ao quadrado. No entanto, eu não posso multiplicar apenas em cima. Por quê? Porque eu tenho que manter a igualdade. Então, se eu multiplico em cima, eu tenho que multiplicar embaixo também. Então, aqui embaixo também vai ser multiplicado por raiz de x mais h mais raiz de x. Ok? Então, vamos ver quanto que isso vai dar. Vai ficar o limite para h tendendo a zero de... agora em cima, então, multipliquei aqui a diferença e lá a soma. Então, vai ficar raiz de x mais h ao quadrado menos raiz de x ao quadrado. E embaixo vai ficar h vezes raiz de x mais h mais raiz de x. Então, isso vai ficar o limite para h tendendo a zero. Em cima, então, eu levei ao quadrado, vai ficar x mais h menos x. Certo? Por quê? Porque o x aqui, ó, como eu tenho raiz de x, é claro que o x é positivo. Tá? Então, quando eu elimino o quadrado da raiz aqui, o x tem que sair como positivo. Não tiro o módulo dele porque eu estou fazendo raiz de x. Então, x já é positivo. Tá? Dividido por h vezes, opa, aqui faltou um parênteses, raiz de x mais h mais raiz de x. Então aqui eu tenho x menos x, cancela, vai ficar limite, quando h tende a zero, de h sobre h vezes raiz de x mais h mais raiz de x. Fecha parênteses. Então h, deixa eu escrever na outra linha, senão vai ficar muito apertado aqui. Então vai ficar o limite para h tendendo a zero, de h em cima, né? E h vezes raiz de x mais h mais raiz de x embaixo.
O h vai cancelar com h, então vai ficar o limite para h tendendo a zero de 1 sobre raiz de x mais h mais raiz de x. Então, quando a gente faz o h ir para zero, vai ficar raiz de x mais raiz de x aqui. Então, vai ficar 1 sobre 2 raiz de x. Então, quer dizer que o valor da inclinação dessa reta tangente no ponto x é 1 sobre 2 raiz de x. Essa aqui é a inclinação. Bom, se essa é a inclinação, eu quero encontrar o ponto onde essa inclinação seja igual a essa. Né? Essa reta tangente tem que ser paralela a essa. Então, duas retas são paralelas se elas têm a mesma inclinação. Agora, qual que é a inclinação daquela ali? Bom, para saber a inclinação, a gente precisa saber o coeficiente angular. Então, vamos isolar o y ali. Então, 8. Então, ó, queremos o coeficiente angular de 8x menos 4y mais 1 igual a 0. Então, queremos o coeficiente angular dessa daqui. Então, vamos ver como que a gente calcula isso. Então, vai ficar... Bom, passo menos 4y para o outro lado, então vai ficar 4y igual a 8x mais 1. E agora isolo o y, então passo 4 dividindo, eu vou ter y igual a 8 dividido por 4, 2, mais 1 dividido por 4. Tá? Então quer dizer que o coeficiente angular é 2. Tá? Então logo, a reta tangente à curva y igual a raiz de x, ou ao gráfico da função, é paralela à reta 8x menos 4y mais 1 igual a 0, quando o coeficiente angular, né, a inclinação da reta tangente, que é 1 sobre 2 raiz de x, é igual a essa inclinação aqui, que é 2. Certo? Então, para resolver essa equação, a gente tem o seguinte, ó, 1 sobre 2 raiz de x é igual a 2. Então, olha só, para isolar o x, então eu vou inverter essa desigualdade aqui. Então, eu vou ficar com 2 raiz de x é igual a meio. Então, aqui passando o 2 dividindo, né, vamos ficar então com raiz de x igual a 1 sobre 4. Para eliminar a raiz, eu tenho que levar ao quadrado dos dois lados. Então, elevando ao quadrado aqui fica x. Elevando ao quadrado aqui vai ficar 1 ao quadrado 1 sobre 4 ao quadrado 16. Então, o x igual a 1 sobre 16. Então, no x igual a 1 sobre 16 é que a gente tem a reta tangente paralela à reta dada. Né? E aí, o que a gente precisa? Né? O exercício diz para a gente encontrar a equação. Né? Então, já temos a inclinação, que é essa daqui. Então, só trocar o x por 1 sobre 16. Tá? Então, temos a inclinação, temos o x, né? E é só achar, o que é o nosso x0, né? Só achar o y0. Então, para terminar a equação aqui, a gente vai ter o seguinte. Então, a inclinação, vamos lá, a inclinação no 1 sobre 16, ela vai ser 1 sobre 2 vezes raiz do x, né, que é 1 sobre 16. Então, isso é 1 sobre 2 vezes raiz de fração, é raiz do de cima, raiz do de baixo. Raiz de 1 é 1, raiz de 16 é 4. Então, multiplicando por 2, dividindo por 4, então simplifica, vai ficar 1 dividido por meio, que é 2. Tá? Então, a inclinação é 2, é claro, né? Porque a inclinação tem que ser a mesma da reta dada, que é 2. Tá? Então, a inclinação a gente tem, quem que é o nosso y0? O y0
é a função no x0, que é a função no ponto 1 sobre 16. Só que a nossa função é a raiz de x, então vai ficar raiz de 1 sobre 16, que é raiz de 1 em cima, que é 1, raiz de 1 embaixo, que é 4. Então esse é o nosso y0. Então agora que a gente tem x0, temos y0, temos a inclinação, então portanto a equação da reta tangente que satisfaz as condições do exemplo é, então, ioiô, m, xoxô. Então, é y menos o y0, que é 1/4, é igual à inclinação, que é 2, vezes x menos x0, que é 1 sobre 16. Então, isolando o y, a gente vai ficar com y é igual a 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1 sobre 16. Então, o 2 vai simplificar, vai ficar menos 1 sobre 8. O menos 1/4 vai passar para cá, mais 1/4. Bom, o 1/4 para escrever com um denominador igual a 8, então vai ficar 2/8. Então, 2/8 menos 1/8 vai ficar 1/8. Então, isso é igual a... Isso implica que a equação é y igual a 2x mais 1/8. Então essa aqui é a equação da reta tangente ao gráfico de y igual a raiz de x no ponto onde essa reta tangente é paralela à reta dada.